Que história é essa? Que basta eu pedir perdão pelos meus pecados e eu posso pecar a vida inteira e depois eu me arrependo e tá tudo certo? É assim mesmo? Bom, se você já ouviu essa frase, eu quero dizer para você que sim, ela é verdade. Se você se arrepender dos seus pecados, tudo zerado, pecados lançados no fundo do mar e vida nova com Jesus. Essa parte é uma parte linda de se contar, mas o que as pessoas não contam é que é humanamente impossível se arrepender. Como assim? Para isso, eu preciso que você pegue a sua Bíblia, a inerrante, aquela que não erra em momento algum. Vamos aprender a estudar e usar ela aí. Atos, no capítulo 5, no versículo 31. Pega a sua Bíblia aí junto comigo. Podia ter deixado separado, mas eu gosto de mexer nela aqui, ó, para você ver que a gente está estudando junto, tá bom? Atos 5, 31. Diz o seguinte. Lê aí comigo, ó. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui, ó, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ou seja, o arrependimento, ele é uma concessão. Nós não temos como nos arrepender por conta própria. Isso daí é um presente que nós ganhamos do Espírito Santo. Quer ver outro texto que colabora com essa ideia aqui? Então vai comigo lá para 2 Timóteo 2:25, um pouquinho mais à frente aqui, ó. Vai passando aí, ó, 2 Timóteo 2:25. Opa, estava quase que pulou um pouquinho. 2:25. Diz o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda, mais uma vez a palavra conceda aqui, não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Nesses dois textos que nós acabamos de ler, nós encontramos a palavra concessão, conceder. Ou seja, o arrependimento, ele não nasce da minha e da sua vontade. Por quê? Porque a minha e a sua vontade se inclinam para o pecado. Por que nós pecamos? Nós pecamos por uma coisa simples, porque gostamos de pecar. Somos atraídos pelo pecado. O pecado é a nossa vontade primária, o pecado é aquilo que vibra em nós. Ou seja, nossa inclinação nos leva a pecar. E ninguém peca naquilo que não gosta. A palavra diz que somos tentados por aquilo que cobiçamos, ou seja, o pecado nos dá prazer. Essa guerra é uma guerra perdida para nós. Se nós não entendermos que vamos pecar vez após vez enquanto não estivermos sob a ação do Espírito Santo, então, meu amigo, minha amiga, você não entendeu a guerra. A guerra está declarada sobre a minha e a sua vida, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo quer te convencer do teu pecado, da justiça e do juízo. E mais, o Espírito Santo quer te dar discernimento para que você olhe para isso que te faz pecar, não agora com os olhos do prazer, mas com olhos de tristeza. É só quando você ressignificar isso dentro do teu coração que você vai deixar de pecar. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então isso aqui é uma chave para mim e para você hoje. Não basta apenas nós orarmos a Deus para que Ele nos livre dos nossos pecados. O primeiro passo para que eu e você possamos entrar nesse local, nesse lugar de arrependimento em Deus, é confessarmos os nossos pecados. Senhor, eu estou aqui para te dizer que eu errei mesmo, pisei na bola, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido assim, Pai. Aqui está o meu pecado. Apresentar diante de Deus os teus pecados, as tuas angústias, aquilo que está te fazendo mal, você tem que confessar isso ao Senhor. E o segundo passo é abandonar.
E essa é uma parte muito difícil de fazer. Por quê? Porque o pecado é como se fosse uma parte de nós que nós deixamos para trás. Mas é necessário fazer isso. Se você, se eu quisermos ter uma vida plena diante de Deus, diante dos homens, se nós quisermos ser instrumentos de Deus nessa terra, é necessário adquirir uma nova natureza. Então não caia na falácia de que você pode viver a vida do jeito que quiser e depois basta se arrepender. É verdade. Agora, o difícil é se arrepender. Então eu quero orar com você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei quando você vai ouvir esse devocional, mas eu quero orar para que você encontre em Deus um lugar de arrependimento. Porque a palavra diz, como acabamos de ler aqui em Timóteo, que Deus pode nos trazer de novo a sensatez, nos livrando dos laços do diabo, que tem nos feito cativo por tanto tempo. Ore comigo nesse momento, feche seus olhos aí onde você estiver, no carro, em casa, no trânsito. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, pedimos aqui agora, Pai, nesse lugar onde estamos, a Tua presença, o Teu Espírito Santo aqui nesse ambiente, Pai, para que o meu irmão aqui, sim, a gente possa sentir, Deus, que o Senhor tem cuidado da nossa vida, que o Senhor não é um Deus que está apenas aí deixando a gente viver desamparado, sem saber como vamos enfrentar os nossos pecados, reféns do nosso inimigo, Deus. Conceda a cada um de nós o arrependimento, Deus, para que a gente possa de fato deixar para trás aquilo que se opõe à Tua vontade nas nossas vidas, Deus. Que a gente consiga encontrar em Ti, Pai, força e verdade, que a gente consiga encontrar esse poder, Deus, para deixar para trás aquilo que nos afasta da Tua vontade e que a gente, com um coração sincero agora, possa buscar o arrependimento, Deus. Concede, não só a mim, mas também a todos esses que estão ouvindo aqui, Deus, um arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero, Deus. Nos concede também a força, Pai, para lutarmos contra o nosso pecado, contra a nossa natureza carnal, Pai. Que a gente possa deixar o nosso eu em segundo plano e cada dia mais matar a carne, Pai, que faz guerra contra o Espírito. Nos conceda, Deus, essa vitória, Pai. Não porque a gente merece algo, mas porque o Senhor é bom, o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, o Senhor tem misericórdia da nossa casa, da nossa família, Deus. O Senhor tem nos sustentado até aqui, então te pedimos, Pai, mais uma vez, derrama do Teu Espírito na nossa vida, Pai, para que a gente de uma vez por todas se veja livre das garras desse inimigo que tenta nos assolar, tenta nos acusar, tenta nos destruir, nos enganar, fazer tropeçar, derrubar, humilhar, envergonhar. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados e nos permita nos arrependermos deles e abandoná-los. Te pedimos em nome de Jesus e é confiando na Tua graça que oramos. Amém.